Então, aqueles que não me conhecem, eu sou o professor Paulo Martins, nós vamos trabalhar com português voltado para a prova, cuja banca é a Fundatec. A Fundatec tem um lado bom e um lado mal de preparar para a Fundatec. Lado bom é que experiência eu tenho. Desde que a Fundatec começou a fazer concursos, já dava aula para a Fundatec, chega pouco mais de 12 anos atrás, né? As provas de lá para cá, inclusive, mudaram bastante. No começo eram bem mais simplórias, hoje elas são um pouco mais complexas, não tanto quanto outras bancas, mas são, né? Então a gente tem bastantes provas anteriores aí para nós basearmos, esse é o lado bom. O lado mal é que eventualmente eles se equivocam bastante na elaboração de algumas questões, esse é o lado mal. É uma banca que a gente não pode cravar assim que as questões vão estar todas bem elaboradas, não é uma Fundação Carlos Chagas da vida, que raramente erra na prova de português, eles cometem uns equívocos, mas a gente não pode se preocupar muito com isso. A gente tem que aprender o certo, né? E quando chegar a hora da prova, se houver erros, existe depois um período pós-prova, que é o recurso, para nós entrarmos com recurso. Aconteceu, por exemplo, agora houve concurso da Prefeitura de Sapucaia do Sul, que foi a Fundatec, havia lá questões com problemas, né? Eu corrigi, preparando o pessoal para Sapucaia agora, recentemente, eu corrigi lá uma prova que tinha sido aplicada na Prefeitura de Tapejara, se não me engano, em que eles deram como resposta e não anularam a questão mesmo com recurso, de uma questão que é assunto hoje, inclusive, que é fonologia, uma questão absurda, e o professor que elaborou a prova sabia o conteúdo pelo jeito, então a gente vai passar por isso, não tem jeito, mas nós temos que aprender o certo, a gente aprendendo o certo é o que vale, né? E além disso, nós temos pouco tempo, significa o quê? Que a gente tem que ir no ponto, não adianta a gente querer ficar com elucubrações sobre língua portuguesa e tal, porque ninguém veio aqui fazer curso de letras, né? A gente veio aqui para poder passar no concurso, a ideia é gabaritar a prova, certo? Um outro lado da prova de português boa em relação à Fundatec é que é altamente previsível. O que significa isso? Significa que a gente tem condições de cravar bem as questões, né? Daria para dizer até a ordem que as questões vão cair. Como serão 10 questões, no geral, há cargos que tem 15, né? Mas os cargos que tem 10 vão ter só 10 questões, significa o quê? Que eles vão pegar vários conteúdos e colocar em uma questão. Então, por exemplo, aquilo que eles costumam colocar uma questão por prova, uma de fonética, uma de acentuação, uma de crase, numa prova de 10 questões, o que eles fazem? Eles aglutinam conteúdos em uma questão para cobrarem mais conteúdo em menos questões. Isso é muito comum, certo? Então, por exemplo, fonética é um assunto que quando a prova tem 10 questões, dificilmente cai à parte. Geralmente eles colocam fonética junto com acentuação. Normalmente é assim, ou junto com ortografia, que envolve porquês, etc. A primeira questão da prova deve ser provavelmente preenchimento de lacuna. A com crase, A sem crase, A com H, A sem H, porquê junto, separado, sem acento, com acento, né? Provavelmente é isso, tá? Depois, 2 questões de interpretação de textos, que é o que vai ter. Das 10 questões, 2 vão ser interpretação de texto. Na pior das hipóteses, assim, 3, mas bem pior, que o normal, com 10, é serem 2 questões de interpretação de textos, né? E o restante do conteúdo que eles vão distribuir aí ao longo da prova. Alguns são bem marcados, outros dificilmente vão cair. A gente vai procurar trabalhar com todo o conteúdo, mas dando ênfase naquilo que realmente é mais importante para a prova, né? Chamando a atenção sobre aspectos principais, ok? Vamos começar então? Nosso primeiro assunto é a fonologia, a relação entre letras e fonemas. É uma questão que a Fundatec sempre cobra, nem sempre isoladamente, às vezes ela mistura com outros assuntos, mas ela sempre pede uma questão de fonética, como eu disse, é um assunto que raramente as pessoas conhecem, pouca gente conhece fonologia, acha que conhece, quando vai ver não é bem assim, né? Então qual é a coisa mais básica que existe na fonologia, gente? A coisa mais básica é a relação entre letra e fonema. Essa é a coisa mais básica. O que é um fonema? Não confundam fonema com sílaba, são coisas diferentes. Sílaba é uma emissão de voz. A gente, quando era criança, estava na escola aprendendo, alfabetizando, né? Algumas professoras tinham um método de alfabetização que nos faziam repetir, assim, tipo, bater palminha, né? Batata, macaco, né? Isso é sílaba, né? Abrir e fechar a boca, isso é sílaba, não é fonema. Fonema pode ser menor que isso. E pode ser até, uma sílaba pode ter 3 fonemas, 4 fonemas até, numa sílaba. Então, fonema é a menor unidade de som. A coisa mais básica, a questão mais básica que pode cair em fonologia é a comparação entre número de letras e número de fonemas. É a coisa mais básica, né? Então, vai cair uma questão assim, a palavra tal possui mais letras que fonemas, ou mais fonemas do que letras, ou igual número de letras e de fonemas. Então, essa é a questão mais básica. Parece uma questão fácil, mas tem alguns complicadores. Aqui é fácil, né? Gato tem 4 letras, certo? E 4
fonemas. Durante a aula de fonologia, cuidado com uma coisa, gente. Como nós enxergamos, nós somos, quem enxerga é vidente, né? Oficialmente o nome é vidente. Quem não enxerga, cego. Quem enxerga, vidente. Como nós somos videntes, não tem nada a ver com prever, né? Seria bom se nós fôssemos aquele vidente do tipo prever alguma coisa. A gente podia, né, ser vidente em relação ao gabarito, né? Aí seria legal. Mas não é o caso. Nós somos videntes tradicionais, aqueles que enxergam. Quem é vidente, geralmente presta muita atenção ao olhar. Ou seja, a gente presta muita atenção ao que a gente enxerga. Só que no caso da fonologia, vocês não podem dar muita importância para o que vocês estão vendo, que é enganoso. Prestem atenção mais ao fonema, ao som, e menos à letra, certo? Então, por exemplo, gato é fácil. Tem 4 letras, 4 fonemas. Essas barrinhas que eu coloco aqui, elas não são letras, elas são transcrição fonética. Existe aí em português uma coisa chamada alfabeto fonético internacional, que são símbolos que traduzem o som que está por trás ali, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho a letra G, mas o som não é G. Qual é o som aqui, gente? Que som é esse? Pode fazer, faz aí para nós aí. Vocês vão ter que fazer no dia lá, não tem jeito. Não é G, G inclui o A, é só esse. Não é G, G é o nome da letra. G, G, tá? Então esse é o G, o A, o T e o O, certo? Poderia ser O aqui? Sim ou não? Não, porque não é gató, né? Ninguém diz, eu vou sair sábado comer um gató, né? Não é, né, gente? Aqui é gato, mas existe O, não existe? Uma coisa é O e outra coisa é O. Ou são a mesma coisa? São a mesma coisa? Não são. Isso aqui já é uma questão da prova. E Fundatec, volta e meia, junto com outra banca chamada La Salle, costuma pedir isso daqui. Anotem o que eu vou dizer aí. Chama plural metafônico. Plural metafônico. O que é o plural metafônico? Primeiro eu vou explicar para vocês, depois a gente escreve o conceito, tá bem? Para primeiro vocês entenderem, depois teriam o conceito. Vamos lá, aquilo que as pessoas tiram lá, o tiro não cai, né? Sozinho, mas a pessoa pega, né? Lá da galinha que geralmente se come, como é que é o nome daquilo? Ovo. Se for um, né? Mas se for mais de um, são 2 ovos, ó. Ovo, ovos. Nós todos temos 2 olhos, mas se eu tapar fica somente um olho. Perceberam o que está acontecendo aí? No singular é fechado, O. No plural, abre, O. É o que acontece com olho, olhos, ovo, ovos, corpo, corpos. Isso tem um nome, o nome que eu acabei de digitar. É plural metafônico. Em certas palavras da língua portuguesa ocorre esse fenômeno. Vou ditar o conceito, escreve aí. Abertura do timbre da vogal. Abertura do timbre da vogal. Na passagem para o plural. Abertura do timbre da vogal. Na passagem para o plural. Então, quando eu passo uma palavra para o plural, certas palavras, elas abrem o timbre da vogal. Todas? Não. Por exemplo, cachorro. Qual é o plural de cachorro? Um cachorro, 2 cachorros. Não tem plural metafônico, certo? Então, não é regra geral isso. Isso é específico de algumas palavras do português. Como é que cai? Cai exatamente como eu falei. Assinale a alternativa cuja palavra passa pelo processo de plural metafônico. E você tem que olhar uma por uma e ver qual delas, no plural, vai abrir o timbre da vogal. É uma questão muito comum em provas da La Salle, que é uma outra banca, mas que a Fundatec tem copiado e tem colocado também, certo? Bom, mas o normal da língua portuguesa é isso que vocês estão vendo aqui. O normal na língua portuguesa é a palavra ter mais letras do que fonemas. Esse é o normal, tá? Por exemplo, na palavra herói, eu tenho lá, qual é o som aqui? Muito bem, parabéns. Não fizeram som nenhum, é isso mesmo, tá? Tem gente que só... né? É isso aqui, tá? Tem som 0, não tem som. Porque o H início de palavra representa algum tipo de som? Não. Por que a gente escreve o H início de palavra, então? Uma questão histórica. Uma questão histórica. Lá no latim, muitas palavras se escreviam com H e no latim ele tinha som. No latim ele era falado como o H do inglês hoje em dia. Como é que é o H do inglês? Como é que é herói em inglês? Como é que é? Hero. He. Esse som aqui era o som do H no latim. Os romanos, quando ocuparam o sul da Inglaterra, do que hoje é Inglaterra, não existia Inglaterra na época, né? Mas o que é hoje é o sul da Inglaterra, eles impuseram o português. Impuseram o latim. Então, o latim é uma das línguas formadoras do inglês. O inglês tem muito de latim. Por isso que às vezes a gente vê palavras que a gente diz assim, essa palavra aqui é em inglês, mas parece português.
realmente são parecidas, porque são palavras que vieram do latim. O latim deixou o som do H lá na Inglaterra, por isso que o inglês ainda tem, mas no português ele se foi. Há palavras que antes eram escritas com H em português e deixaram de ser escritas com H com o tempo. Exemplo, úmido. A palavra úmido até o início do século passado era escrito com H, depois deixou de ser. Isso vai acontecer provavelmente muito ao longo dos próximos anos, aí das próximas décadas, ou seja, o H vai acabar deixando de existir em início de palavra, mas por enquanto ela ainda existe. Conta como letra, mas não conta como fonema. Façam esse som aqui para mim agora, por favor. Esse aqui. Como é que é esse som aqui? E. Poderia ser E. Vejam, vai ter gente no concurso de vocês vindo de tudo que é lugar, não vai? Até de outros estados. Eu sei gente que vai vir de outros estados. E aí eu sou um baiano, vim aqui fazer o concurso para enfermeiro, né, lá em Capão. E aí eu pergunto, que som é esse? Como é que vocês acham que ele ia dizer? É, né? Porque lá eles dizem herói, não é? E aí vem a questão, isso é uma questão engraçada, mas é séria. Aquilo é um E ou pode tudo? O que vocês acham? Pode ser E e pode ser E ou não? Não porque a língua portuguesa ela se baseia num padrão, certo? Existe um padrão para essas coisas. E esse padrão é dado por uma área da linguística chamada ortoépia ou ortoepia. É ela que diz como que a palavra tem que ser pronunciada. A prosódia da palavra que é a pronúncia. E a prosódia oficial desta palavra é herói. Então o baiano pode falar como ele quiser. Tudo bem, não tem problema nenhum, a gente vai entender igual. Mas, foneticamente falando, isso não é um E. Isso é um E. Mas aí vocês vão dizer, tá, professor, mas E e E são a mesma coisa, né? Não mesmo. Aquilo que o gaúcho toma lá, o chimarrão. Para fazer o chimarrão precisa de quê? De erva. Ninguém vai dizer erva mate, né? O que prova que E é uma coisa, E é outra. São coisas diferentes, certo? E isso acontece no Brasil inteiro. A fonética, gente, ela despreza a maneira como as pessoas falam. Ela não está nem aí para a maneira como as pessoas falam. Ela estabelece um padrão e diz, o padrão é esse. Tudo bem, a pessoa se entende, vai lá. Mas para a prova vale o padrão. Nós aqui de Porto Alegre, por exemplo, trocamos o E pelo I, né? Líquido que se tira da vaca lá, como é que é o nome? Como é que é? É, né? Não força. Como é que o porto-alegrense fala? Leite. Quente. É ou não é? Quanto mais de Porto Alegre, mais fala assim, né? O pessoal, às vezes, da cidade interior, eu morei em Passo Fundo, lá eles falam leite. Lá é leite. Lá é leite, né? Mas aqui em Porto Alegre é leite. Porto Alegre pode falar como ele quiser. Na palavra leite, há um E lá no final. A fonética diz que existe um E e não um I, entenderam? Então a gente despreza as diferentes prosódias das regiões brasileiras e fica com o padrão. No padrão isso é um E. Depois qual é o som aqui? Que som é esse? Depois esse? Ó. Depois esse? I. Então herói tem 5 letras e quantos fonemas? 4 fonemas. Cada vez que aparecer o H início de palavra, a gente desconta um fonema. Aliás, é isso que acontece com a questão que mais cai na prova em se tratando de fonética. O chamado dígrafo. Dígrafo é a questão em que mais a Fundatec bate. Geralmente a questão ou é sobre dígrafo ou é sobre encontro vocálico. Normalmente, 90% das questões de fonética da Fundatec ou são sobre dígrafos ou são sobre encontros vocálicos, certo? Vamos começar pelos dígrafos então? O que é um dígrafo? O dígrafo é o encontro de duas letras que representam um único fonema, certo? Então, há os dígrafos tradicionais, que são aqueles que a gente aprendeu lá na época de escola, quando estávamos no ensino fundamental, vocês nem lembram mais, nem eu lembro, né? Estávamos lá no 2º ano, 3º ano, na época nem era ano, na época era série, né? Na época não era ensino fundamental, era 1º grau, não era? Naquela época se ensinava, e ainda se ensina isso, porque eu estou dando aula para as professoras agora, e elas me dizem que ainda se ensina, 2º ou 3º ano. Se ensinam os dígrafos tradicionais, os tradicionais. Os mais complexos não são ensinados na escola em época nenhuma. Por isso que o pessoal se dá mal quando aparecem os não tradicionais. Os tradicionais, por exemplo, começamos com esses 3 aqui. O NH, o LH e o CH. Esses 3 não enfrentam nenhum tipo de resistência, porque esses 3, sempre que aparecerem, eles vão ser dígrafos. Sempre. Ou seja, apareceu NH, LH, CH, desconta um fonema. Por quê? Porque eles sempre são dígrafos, em qualquer contexto. Então, por exemplo, canhão tem 6 letras, mas apenas 5 fonemas. Alho tem 4 letras, mas apenas 3 fonemas. E chinesa tem 7 letras, mas apenas 6 fonemas. Uma coisa fácil, mais ou menos.
Por exemplo, posso fazer uma pergunta para vocês que vai dificultar um pouco. Uma pergunta bem estilo da Fundatec, assim, né? Quantos encontros consonantais? O que é encontro consonantal? A palavra já diz tudo, né? É o encontro de consoantes, né? Encontro de consoantes. Quantos encontros consonantais, ou seja, duas consoantes juntas, que podem estar na mesma sílaba ou não, podem estar lado a lado, mas em sílabas separadas, tá? Também é encontro consonantal, certo? Quantos encontros consonantais existem na palavra chinesa? Quantos? Um, não é? É ou não é? Não é um? Não, não é um. É zero. Não há nenhum encontro consonantal. Eu tinha avisado para vocês no começo da aula que não é para vocês prestarem atenção no que enxergam. É para vocês prestarem atenção no que vocês ouvem, escutam. Chinesa não tem encontro consonantal, porque para ter um encontro, pessoal, marquem um encontro com alguém. Marquem um encontro com qualquer pessoa. Duas pessoas, tá? Marquem um encontro. Uma não vai, é encontro? Sim ou não? Não, né? Tá? Tu leva um bolo, na verdade, tomou um bolo, né? Tu não foi, ou então ele não foi, certo? E aí ninguém foi, um foi, o outro não. Isso não é encontro. Encontro tem que ter no mínimo 2, para ser encontro. A pergunta é, existem duas consoantes em chinesa juntas? Não, não existem. Porque o CH não são duas consoantes, é uma só. A consoante é... Essa é a consoante, é uma só. Tá bem? Então, cuidado com a fonética, porque ela parece fácil, mas não é. Ela engana porque a gente enxerga uma coisa e a verdade é outra. É tipo uma Matrix, isso aqui, entendeu? A gente está vivendo achando que está lá comendo um pudim quando tu está dentro de um negócio cheio de líquido amniótico sendo sugado por uma máquina, entendeu? É um mundo à parte a coisa. Então não presta atenção nos olhos, presta atenção no som. Não há encontro consonantal, não há e não há. Ou seja, qual é a lição que a gente tira? Escreve aí. Dígrafos não são encontros consonantais. Dígrafos não são encontros consonantais. É uma questão de lógica, né, gente? Para ser um encontro, tem que ter no mínimo 2. Se não tem 2, não é encontro. Tá bem? Continuando. SS sempre é dígrafo, RR sempre é dígrafo, SC só vai ser dígrafo se tiver o som S. Se não tiver o som S, não é dígrafo. Né? Por exemplo, nascer é. Né? Agora pegar escola não é. Escola tem os dois, ó, esco, né? Lá. Agora aqui não. Aqui não, porque aqui é o som, aqui é dígrafo, né? Não são duas consoantes, é uma só. Por quê? Porque é o som S. Então o SC com o som S é dígrafo. RR sempre é dígrafo, assado sempre é dígrafo. Tá bem? Usando essa lógica aí, escrevam aí a palavra assassinaram. Escreve aí, assassinaram, com M no final, tá? É o pretérito perfeito. Assassinaram. E aí eu tenho umas perguntas a fazer para vocês sobre essa palavra. Primeiro, quantos dígrafos existem nessa palavra? Com base no que vocês acabaram de ver, né? Claro. Assassinaram. Quantos dígrafos? 2, não é? Não tem duas vezes o SS? Então SS e depois SS, não é isso? Se tem 2 dígrafos, a gente desconta quantos fonemas? 2. Então ele tem, eu nem contei quantas letras tem isso aí, imaginei a palavra, mas aí vai dar lá X letras menos 2 fonemas, certo? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, quantas consoantes existem na palavra assassinar? Consoantes. Nossa, contou tudo. 5, né? Que vier pela frente, vem. Não tem 5 não. Tem bem menos, para dizer a verdade. Vamos lá. O A é vogal, ok? Sa, quantas tem aí? Uma. 2S equivale a uma consoante, porque é um som só. Então, primeiro a consoante, o primeiro 2S. A, sa, si, mais uma consoante, não é isso? Já temos 2. Qual é a próxima consoante? O N. O N é a próxima. Então, temos já quantas? 3. Qual é a próxima? Qual é a próxima? Não há mais, acabou. Ou tem R? Não tem o R? O R mais uma, então. Vai lá. Quantas deu então? 4.
E professor, e o M? O M não é consoante. Falem a palavra assassinaram. Fale. Assassinaram. Qual é o som no final? É U. Assassinaram. Esse som é de U, não é de M. Não existe. Ninguém fala, eles me assassinaram. Não tem M aí no final. Tá? Então, volto a dizer, a fonética ela engana porque a gente não pode levar em consideração o que está escrito. A gente tem que considerar o que está sendo ouvido. Portanto, assassinaram tem quantas consoantes mesmo? 4. S, N e R. 4 consoantes. Entenderam o que é consoante, gente? Entenderam? Quantos encontros consonantais existem na palavra assassinaram? Quantos? Encontros consonantais. 2 consoantes juntas. Tem encontro, tem que ter 2. Quantos encontros consonantais? 0. 0, né? Porque não tem nenhum. É tudo ou é dígrafo ou as consoantes estão separadas, não é isso? Não há encontro consonantal. Tá bem? Tá começando a pegar, né? Vamos para o próximo. Olha lá. SC cedilha sempre é dígrafo. Em qualquer contexto em que aparecer SC cedilha, ele vai ser dígrafo. Por exemplo, cresça é dígrafo. XS também. Apareceu XS lá, é dígrafo. Qualquer palavra, são poucas, né? Estudar significa suar muito, né? Então, XC nem sempre. XC só se tiver o som. Se não, não. Por exemplo, qual é o nome da espada do rei Arthur, você sabe? Por exemplo, que é a lenda do rei Arthur, né? Quem tirasse a espada viraria rei da Inglaterra. Não tinha uma espada, tem uma história assim? Pois é, como é o nome daquela espada? Excalibur. Exatamente. Na palavra Excalibur, o XC não é dígrafo. Porque o sk, né? Tem os dois ali. Excluir. Na palavra, que aliás é uma palavra que cai bastante na Fundatec. Excluída, excluir. O XC não é dígrafo. Tem os dois sons, tem o s e tem o k. Então, só se tiver o som s. Senão não é dígrafo. Tá bem? É, tem que ter um som só. QU. O QU só é dígrafo se estiver antes do E e antes do I, e não pode ter o som do U. O U não pode ser pronunciado, tá? É o caso de quero, quilo. Antes do A e do O, o QU nunca é dígrafo. Nunca. É só antes do E ou antes do I. E o U não pode ser pronunciado. Por exemplo, um caso que não é dígrafo. Não é, tá bem? Alguém tem aí uma nota de 50 reais? Tá difícil, né, de hoje em dia, né? Se tiver uma nota de 5 já tá valendo, né? Ninguém tem de 50. Nossa, que pobreza. Eu fiz isso aí numa outra turma e o cara tinha. Eu falei, tá, me parece então. Tá, me deu, né, nota. Eu fiz um exemplo, você guardei no bolso. Cara, os olhos dele, assim, pra mim, ó. E eu fui dando aula e, claro, eu ia devolver no final, só, né? Cara, quando acabou a aula, ele ficou me olhando, assim, eu digo, tá, pega a tua nota. Fiz o cara sofrer a aula inteira, coitado. Olha aqui, 50. 50. Nesse caso, o QU é dígrafo? Sim ou não? Tá antes do E. Que a primeira condição é essa. Estar antes do E ou antes do I. Tá, então a primeira condição ele fechou. Mas e a segunda condição? O U não pode ser pronunciado. Neste caso, o U não é pronunciado ou é pronunciado? É, ninguém fala 50. E se falar, fala errado, né? Me dá uma nota de 50 aí. Não, né? Então aquele U lá, ele existe. Este existe. Este não é dígrafo. Tá bem? Não é. Agora, aqui é. Olha lá, ó, quero. Ninguém diz quero, esse diz errado, né? Ninguém diz quilo. Tá bem? Tá bom? Tá. Pergunta fácil agora. Essa é fácil, muito fácil. Quantas vogais existem na palavra quero? Vogais. 2. 2. Ela já se deu conta. Ela já fez a autocorreção. Ah, tá. Né? Por que são só 2? Por quê? Porque o U não existe. Você não está enxergando. Não é, tu tá vendo, mas é ilusório, entendeu? Já viu aquela situação assim? A gente vê só em filme, né? Na vida real não acontece. Que a pessoa chega em casa e tá o marido, a esposa com outra, né? E diz assim, não é o que tu tá pensando. Já viram isso? Né? Tá todo mundo pelado lá, mas não é porque tá pensando, é outra coisa, sei lá, é um circo que passou ali, né? É mais ou menos, não é o que tu tá pensando, entendeu? Não é. Não existe vogal aqui, ó. Depois do quê? Porque aquele U não existe. Nem a Fundatec sabe isso. Porque eu acabei de falar no começo da aula
que houve um concurso lá, Tapejara e tal, que eles consideraram como vogal. Entraram com recurso, estava errado. Ah, então nós vamos aprender errado para responder errado? Não, a gente aprendeu certo. Naquela prova, quem fez a prova, o professor que fez a prova não sabia. Mas o certo é, este U não existe, certo? Isso aqui é um dígrafo. Então aqui ele só tem um som ali, que é o som do K, só, tá bem? A mesma lógica aqui se aplica ao GU. O GU só é dígrafo antes do E ou antes do I, e não pode ter o som do U. Mesma lógica. Na palavra geisha, por exemplo, eu tenho lá um dígrafo G, né? Por quê? Aquele U não é pronunciado. Não é. Do G a gente vai direto pro E. Ninguém diz geisha, esse diz errado, né? Guincho, mesma coisa. Guincho, inclusive, tem 3 dígrafos. Guincho tem o GU, tem o IN, que nós vamos ver depois, e o CH. Por isso que descontam 3. Por isso que de 7 viram 4. Não é à toa, tá bem? Agora vem os dígrafos que mais caem em provas da Fundatec, que geralmente o pessoal não sabe. São chamados dígrafos vocálicos nasais. Aí na apostila de vocês, e aqui também, eu dividi em 2 grupos. Tem um grupo que tem 4 e depois tem um outro grupo que tem 6. Por quê? Porque eles têm critérios diferentes para serem dígrafos. Certo? Os critérios são diferentes. O primeiro grupo inclui aqueles casos em que, para serem dígrafos, basta que eles estejam na mesma sílaba. Estando na mesma sílaba, já é dígrafo. Tá bem? Por exemplo, un. Un podem estar em qualquer lugar da palavra, início, meio ou fim. Se estiverem na mesma sílaba, eles são dígrafos. Mesma sílaba são dígrafos. Então, por exemplo, mundo. Aquele está na mesma sílaba, então é dígrafo. Umbigo. O está na mesma sílaba, é dígrafo. Quantos encontros consonantais existem na palavra umbigo? 2 consoantes assim, ó. Lado a lado. Quantos? Nenhum. 0. Por que 0? Não, separar não é isso, não é esse o problema. Porque o encontro consonantal pode estar separado. Não é essa a questão, é outra. Por que na palavra umbigo não existe encontro consonantal? Porque para ser encontro tem que ter no mínimo 2, não é isso? Quantas consoantes eu tenho juntas aqui lado a lado na palavra umbigo? Não tem? Nenhum caso. Ah, mas e o MB? O M existe, pessoal? O M não existe. Ah, mas eu estou enxergando, mas ele não existe. Porque o M se juntou com o U e ficou um dígrafo. Eu tinha dito para vocês, dígrafos não podem ser encontros. E eles não representam 2, eles representam um só. Então, na verdade, eu só tenho U aqui. Eu tenho U nasal, U com o tio em cima. É não tem M, não existe M ali. Depois vem o B, entenderam? Então, não tem encontro consonantal aqui. Tem vogal U, consoante B, vogal I, consoante G, vogal O. É isso que existe aqui na palavra umbigo, tá bem? Então, cuidado, porque esse aqui é o caso mais usado pelas provas da Fundatec. Porque parece que tem um encontro consonantal. Parece que tem 2 vogais lado a lado, mas não tem. Não há 2 vogais lado a lado ali. Há uma só. Tá bem? Ainda no primeiro grupo, basta estarem na mesma sílaba. O im e o in. Im e in, estando na mesma sílaba, são dígrafos. Também. Tá? Então, caso de sim. Sim tem 3 letras, mas apenas 2 fonemas. Por quê? Porque o in, estando na mesma sílaba, é dígrafo. Tá bem? Quantas consoantes existem na palavra sim? Consoantes, quantas? Vocês viram que eu vario a pergunta, né? Porque é para pegar vocês. Aliás, essa é uma estratégia muito comum nas provas da Fundatec. Eu não sei se vocês já perceberam que a Fundatec faz assim. Questão 1, quais as corretas? Questão 2, quais as corretas? Questão 3, quais as incorretas? Questão 4, quais as corretas? 5, as incorretas. Chega uma hora que a pessoa nem lê mais. Ela marca tudo correto. E aí não enxerga que eles estão pedindo as incorretas. Eles ficam variando entre corretas e incorretas. E o pessoal erra muito porque não percebe, não lê a pergunta até o fim. Sentou-se lá para fazer a prova de português, é questão daquelas 1, 2, 3, assertiva 1, 2, 3, a primeira coisa que você tem que fazer o que é? Marcar se é correto ou se é incorreto. É a primeira coisa, antes de responder a questão, nem lê a questão. Nem lê. Primeiro vai lá e destaca, correta ou incorreta, é isso aqui. Eu fiz no ano passado o concurso de Polícia Civil. Fiz lá na Ritter dos Reis, lá em Canoas. Fiz
para sair com gabarito, né? Não fiz por causa do concurso em si. Saí com gabarito. Fiz a prova, preenchi, fui para casa, minha casa era ali perto, morava no Niterói. Coloquei no Facebook, porque tinha internet em casa, coloquei no Facebook o pré-gabarito e voltei, que tinha a prova à tarde. Era um concurso que tinha de manhã português e redação e à tarde era informática e legislação. E tinha um monte de aluno lá, então eu voltei para dar um oi pro pessoal à tarde, lá na hora das... Vários eu ouvi, dizendo, eu vi gente que nem me conhecia. Eu acabei de ver na internet o gabarito do professor Pollux, não sei o que, eu errei, tá... errei 3 porque eu marquei as corretas e eram as incorretas. Errei 2 porque eu marquei as corretas. Gente, o que erraram de questão por não ler o enunciado é impressionante. E, gente, num concurso como o de vocês, uma questão muda tudo. É uma questão que vai fazer vocês entrarem ou saírem do negócio. Uma, entenderam? Então não dá para errar a questão por causa disso. Errou porque não sabia o conteúdo? Fazer o quê? Paciência, não sabia fazer o quê? Mas errar por desatenção é o terror. Então não façam isso, tá? Então, na palavra sim, eu fico mudando a pergunta para vocês para ver se vocês estão atentos numa pergunta. Nesse caso eu quero saber, quantas consoantes existem na palavra sim? Uma. Só tem o S. O M não existe. Tá? 20, o IN também é consoante. O IN também é dígrafo. Por que ele é dígrafo? Ele é dígrafo porque está na mesma sílaba. Estando na mesma sílaba, já é dígrafo. Então o primeiro grupo é im, in, basta estarem na mesma sílaba para serem dígrafos. Basta estarem na mesma sílaba, tá? Aí vocês vão ter o segundo grupo. O segundo grupo já não basta estarem na mesma sílaba. Eles têm 2 critérios. Eles têm que estar na mesma e não podem estar na última. Olha a regra, pessoal, ó. Tem que estar na mesma, não podem estar na última. Se estiverem na última, não são dígrafos. Tá bem? Vamos ver, são 6 pessoas aqui, 6 figuras, tá? An, on. Vamos começar pelo an. O an, campo, está na mesma sílaba, sim ou não? Está na última? Não, por isso que ele é dígrafo. Tá? Aquele am está na mesma, não está na última, é dígrafo. Anta, o an está na mesma sílaba, não está na última, é dígrafo. Desconta um fonema, um a menos, portanto. Sempre, o en está na mesma, não está na última. Quantos encontros consonantais existem na palavra sempre? Encontros consonantais. 1. Qual é o encontro consonantal? PR. Só. Mas o IMP? Não é porque o M não existe. Ele faz parte do dígrafo, o M não existe. Tá bem? Então, sempre o EN é dígrafo. Está na mesma ou não está na última. Centro. O EN está na mesma, não está na última, é dígrafo também. E a mesma coisa acontece com o OM e o ON. OM e ON, estando na mesma sílaba, não estando na última, eles são dígrafos. É o caso de compra, é o caso de ontem. Pergunta, na palavra ontem, o EN é dígrafo? Não tá. Quer dizer, não é dígrafo porque está no final, exatamente. Tá? Então o EN não é, mas o ON é. Então o ON a gente desconta, o EN conta 2. Quantas consoantes existem na palavra ontem? Uma só. Qual é a consoante? O T. O N existe? O N não existe, porque ele faz parte de um dígrafo. Então ele não existe, certo? E o M não é M. Falem a palavra ontem. Fala em voz alta. Ou, fala bem devagarinho no final. Ou tem. Qual é o som lá no final? É I. É o som de E e depois o I, né? Ontem é um I. Se é I, não é M. E se não é M, não é consoante. Tá bem? Por quê? Porque esses mesmos que vocês acabaram de ver, esses 6, quais são os 6? Esses aí, ó. An, an, on. Esses mesmos, se estiverem na última sílaba, olha o que diz lá. Eles serão dítongos. Se estiverem na última sílaba.